Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a professora Júnia Andrade. A gente vai trabalhar nesse nosso curso de provas comentadas do CESP, todo o treinamento para a Câmara dos Deputados. Esse curso serve para quem vai fazer o concurso para assistente administrativo, né? Como serve também para os cargos de analista, tá? A gente não fez essa separação porque a gente entende que um curso em que você vai praticar provas, né? Treinar provas da banca, se atualizar, você não precisa necessariamente fazer essa secção, até porque existem provas de nível médio, nem sempre, mas existem provas de nível médio, que têm um peso tanto maior, se não igual, às provas de nível superior, tá? Então, quer dizer, e quem vai fazer o concurso da Câmara sabe que não pode ficar trabalhando com as provas de nível médio, chamadas provas comuns, tem que avançar para as provas de nível superior, tudo bem? No nosso último concurso, por exemplo, né, a língua portuguesa, no concurso foi feito em 2007, por exemplo, assistente técnico, português valeu peso 2, né, eram 20 questões com a prova de maior peso do concurso público. Então, quem vai estudar para a Câmara tem que dominar o português e tem que entrar com o português bem mesmo afiado nesse concurso. Qual é a nossa sugestão de trabalho? Como que vai ser estruturado esse nosso curso? Eu convido você para que você possa entender um pouquinho, entender a pretensão de um curso de provas comentadas. Então, vem cá, vamos lá? Curso de língua portuguesa para a Câmara dos Deputados. A estrutura do nosso curso, gente, é composta, né, vamos dizer assim, de 3 ou 4 partes. Na verdade, no de vocês nós compusemos mais uma parte. A gente tem uma teoria, tá? Uma teoria base, em que nós vamos trabalhar os aspectos gramaticais essenciais das provas do CESP. Em vez de a gente ficar passando item a item no edital, a ideia não é essa, não. A ideia é foco, tá certo? É focar naquilo que efetivamente a banca cobra. Porque se a gente for analisar um edital de língua portuguesa do CESP, o CESP vai cobrar de vocês a gramática, tá? Praticamente completa, ele vai cobrar a interpretação e ainda vai cobrar a redação oficial, tá? Então, qual que é a nossa ideia? É trabalhar com foco, porque quem vai estudar para a Câmara sabe que tem muita coisa aí pela frente para ser estudada, tá bom? Depois que a gente passar essa teoria base, tratando de aspectos gramaticais que são essenciais do CESP, que são clássicos, que são atualizados, né, para que vocês possam entender como a banca tem pensado o concurso para 2015, a gente vai fazer 3 simulações. Por quê? Esses simulados, por que não de cara as provas? Por que os simulados? Porque nas simulações, pessoal, eu vou expor os perigos que às vezes aparecem no CESP. O CESP, por ser uma banca de certo e errado, o que acontece às vezes? Existem questões que nós não sabemos responder e a nossa tendência é deixar em branco, porque a gente não vai ganhar nem perder nada, não é isso? Mas existem questões que a gente responde sem ter a consciência do erro, porque a banca nos induz a marcar a opção. Então nós marcamos com uma falsa segurança, daí erramos aquela questão e perdemos mais uma sem saber que a gente está perdendo. Quem vai concorrer para a Câmara sabe que não pode dar bobeira, não pode perder nada. Então o curso é pensado para, nas simulações, treinar o quê? As chamadas zonas de perigo, tá? Ou seja, aquelas situações em que a gente passa sem pensar que a banca poderia ali estar, vamos dizer assim, nos testando, tá bom? Trazendo perigo e risco à nossa soma de pontos. Depois que a gente passar pelos simulados, nós vamos ver, conforme você pode conferir na ementa, né, na tela de vendas do curso, nós vamos resolver provas do CESP. O curso é um curso de provas comentadas, porque a finalidade é fazer com que você tenha uma noção macro da prova. Muitos alunos entendem muito bem gramática e estudam redação oficial com muito carinho, mas são poucos os que têm habilidade para resolver provas. Por mais que o aluno resolva, muita gente não sabe como resolver provas. E o que nos importa é superar a prova. A gente não tem que superar a língua portuguesa, a gente tem que superar a prova, tá? Ao final desse processo, nós vamos estudar a redação oficial em exercícios,
tá certo? Eu coloquei no finalzinho do curso, tá? A redação oficial em exercícios. Por quê? Porque é uma das disciplinas, vamos dizer, uma parte do português de uma importância fundamental. Tanto ajuda a prova objetiva, tá? Tanto serve para a prova objetiva, quanto serve para a concepção da prova discursiva, tá certo? Nós aqui no ponto temos o curso discursiva para Câmara, né, que está na seção de discursivas. O curso é em PDF, tá? Tem aulas em vídeo também, mas é dentro da proposta de PDF. Existem vídeos ilustrativos para que você possa entender como formular, desenvolver os expedientes que são normalmente solicitados nas provas da Câmara. Bom, saindo disso aqui, né, o que a gente vai ter? A gente vai falar, gente, a gente vai fazer uma demonstração sobre a forma de o CESP trabalhar os seus conteúdos, tá certo? Ora, é importante, né, por que é interessante que nós façamos provas, e você já sabe, eu já até comentei, que o importante é o treino. Gente, muitas vezes, né, o aluno fala assim, a língua portuguesa que eu vou estudar para determinado concurso, eu tenho que estar bem afiado, porque serve para vários concursos. A coisa não é bem por aí, não. O que acontece com a gente, na verdade, é que a gente tem que ter uma noção de aplicabilidade e de se acostumar com aquele terreno fértil do inimigo. Ora, se o examinador me faz uma proposta de trabalho com a língua portuguesa, mesmo sendo um grande conhecedor da língua, se eu entro na prova sem muito tato, sem entender o próprio linguajar, tá certo? As próprias expressões empregadas pela banca, eu demoro muito para desenvolver a prova. E vocês sabem que as provas são extensas, vocês ainda têm discursiva para fazer. Então, quer dizer, sendo a prova extensa, o problema da prova do CESP, eu sei que o CESP dá 5 horas para você resolver a prova, mas o problema é o cansaço. Então, qual é a dica? A gente começa a prova de trás para frente, da última questão para a primeira questão de língua portuguesa. A gente deixa o texto por último, é verdade, sim, é mais fácil fazer assim, tá certo? Depois a gente passa o texto, que é para evitar aquele cansaço de início, que aquele cansaço possa sobrecarregar outros setores da prova, certo? Depois nós passamos o texto, fazendo esse texto conforme nós vamos entendendo cada item interpretativo da prova, tá? Próximo bloco, eu vou fazer uma demonstração sobre exercícios que são tipicamente cobrados no CESP. Só para a gente ter uma noção de como seria o nosso curso. Como eu disse a você, aqui eu já vou direto para o exercício. Mas o nosso curso, ele tem o quê? Ele tem uma base teórica, tá certo? Que te ajuda pra caramba a atacar aquela essência, a tradição do CESP, como o CESP é pedido, como o português é pedido no CESP. Depois, vamos para simulação, pra gente fugir de perigo, para evitar cair naquelas armadilhas que a gente nem sabe que são armadilhas. Depois a gente vai atacar provas, a ênfase das provas de 2014 para 2015, tá certo? Nessas provas do CESP. Esse curso, de repente você que é novato tá pensando assim, poxa, esse curso não serve para mim, porque se ela já vai direto para as provas, eu vou ficar um pouco enrolado, porque eu preciso fazer uma base gramatical. Alto lá. Será que você precisa aprender o português todo mesmo? Já parou para se perguntar? Né? Para quem é veterano, não. O cara já sabe, eu preciso realmente estar em dia com treino de provas. Eu tenho que me acostumar com essa linguagem da banca. E quem é novato? Também. Mesmo que você faça um curso teórico, você vai sentir falta de provas atualizadas aí às vésperas do seu concurso. É muito importante para você, tá bom? A gente segue o próximo bloco para a gente falar sobre assuntos tradicionais da prova de língua portuguesa.